Deixe seu like, se inscreva para a gente poder falar sobre mais uma vergonha da história do Vasco da Gama, assim como tem acontecido ao longo dos últimos 20 anos, principalmente a gente pode colocar ao longo dos últimos 10 anos, em que essa vergonha vem aumentando cada vez mais. O Vasco se classificou contra o Volta Redonda dentro de sua casa com um empate. Um empate nos pênaltis, em que a gente pode definitivamente dividir esse jogo em dois tempos, mas não dividir o clima, o trabalho e tudo que vem acontecendo sob o comando de Fernando Diniz, mas também uma responsabilidade que tem que ser dividida entre o técnico e os jogadores. Eu falo sobre a responsabilidade dos atletas sobre qualquer fase ruim do Vasco da Gama tem tempo. Enquanto o treinador, que de fato tem inúmeros problemas, e acredito que até tenha sido demitido já pela torcida e também pelo campo, que não o defende, é indefensável o trabalho de Fernando Diniz, principalmente por conta dos resultados, me pego pensando se a troca do treinador vai ser a coisa que vai fazer o Vasco mudar da água para o vinho. Já me pego pensando nisso tem tempo, visto que a atuação dos jogadores no primeiro tempo do Vasco da Gama, os atletas titulares, Léo Jardim, Lucas Piton, Cuesta, Robert Renan, Puma Rodrigues, Thiago Mendes, Barros, Nuno, Coutinho, Andrés Gomes e Brenner, foi uma atuação pavorosa. Acho que quando o jogador veste a camisa do Vasco da Gama, ele jamais pode ter o tipo de postura que esse time teve no primeiro tempo. Para mim, uma afronta à instituição, uma afronta ao Vasco da Gama, uma afronta à camisa pesada Cruz Maltina. E uma afronta também, se não querem pensar no clube gigantesco como é o Vasco da Gama, ao salário que eles ganham em dia e ganham muito bem. A todo o suporte que eles têm de um clube gigantesco. Para mim, o vexame pode estar até na conta do treinador, e obviamente está ao longo desses últimos meses. Mas também está na conta dos atletas, em que muitos insistem em tirar responsabilidade. Muitos insistem em fechar os olhos e colocar a culpa só em uma pessoa, que, repito, tem muita culpa. Mas é vexame. É vexame o que eu vi hoje em São Januário. É vexame o que a gente pôde presenciar sobre a postura desses atletas. E que já venho dizendo há muito tempo, não só desse trabalho com o Fernando Diniz, mas do trabalho com Carille, do trabalho com Ramon Dias, do trabalho com Rafael Paiva, do trabalho com outros treinadores que já estiveram, inclusive, na posição de técnico. Técnico pode até ser o problema. Agora, a forma como a maioria dos atletas entraram em campo hoje para vestir a camisa do Vasco da Gama numa quartas de final de Copa de Campeonato Carioca, em um sábado de carnaval, às 9h30 da noite, em que a torcida do Vasco, mesmo em menor número, compareceu dentro do estádio, e se tivesse um torcedor, eles jamais poderiam ter jogado da forma que eles jogaram. Que a gente coloque, sim, a responsabilidade no treinador, porque ele tem, porque o trabalho dele é ruim, porque a forma que o Vasco se defende é de uma maneira ridícula, e é um trabalho que regrediu e não tem conseguido evoluir. Mas que jamais a gente tire a responsabilidade desse grupo de jogadores. O que aconteceu hoje é um recado para que as pessoas que acham que só de trocar o treinador a realidade do Vasco vai mudar, eu acho que elas estão muito enganadas. Uma coisa anula a outra? Jamais. Jamais. Eu acho que hoje, inclusive, e o futebol é feito dessa análise, quando o treinador parte de um princípio em que ele perdeu pelo menos alguns jogadores do grupo, fica muito difícil defender. Porque diferentemente dos últimos 3 jogos, em que o Vasco atuou contra Madureira, Chapecoense e Bahia, falta de vontade não foi o que fez o Vasco não ter as vitórias. O grupo se entregou, o grupo correu, o grupo produziu 80 finalizações em 3 partidas. E eu não estou dizendo 80 porque eu estou usando esse número apenas como um simbolismo. Foram de fato 80 finalizações. Correu, se dedicou, cometeu falhas.
mas em nenhum momento você viu uma postura de um grupo que tinha abandonado a ideia do treinador. Pelo menos não era isso que eu via nos últimos 3 jogos. Hoje foi preocupante. E aí quando você vê que o treinador perdeu o elo não só com a torcida, mas também com o grupo, é difícil você ver futuro nesse trabalho. Uma coisa é você parar para avaliar e pedir tempo a um trabalho que dentro de campo não tem uma mão soltando a outra. O grupo de jogadores, repito, do Vasco da Gama, não me parecia, nos últimos 3 jogos, ter largado o Diniz. Hoje, no primeiro tempo, sim. Ah, sim. É uma pena. Porque independentemente da opinião do grupo ou não, caráter, postura, profissionalismo não se constroem à base de birra. Se o grupo já não está mais fechado com o treinador, que o grupo converse com a diretoria. Existem elos, inclusive, em relação a isso. Diretor técnico, diretor de futebol, presidente, presentes, inclusive, todo dia no CT. Se o grupo não quer mais o treinador, que isso seja conversado. Mas jamais coloquem em prova o tamanho da camisa do Vasco da Gama. Porque o que eles fizeram hoje no primeiro tempo foi uma vergonha. Desorganizados, desconectados, espaçados, com erros grotescos. Isso é culpa do treinador. Porque o trabalho não evolui. O Vasco hoje, no primeiro tempo, foi um deserto ofensivo. Mas a forma como as coisas são feitas, isso não é culpa do treinador. Isso é culpa também dos jogadores. E me pego pensando mais uma vez se realmente quem pede a saída do treinador tem suas razões, mas se sente confortável, de fato, com a postura desse grupo hoje. De achar que só o treinador é o culpado. Não é. Não é. E olha, eu tô avisando, isso aqui faz tempo. No final das contas, acho que nem eu, nem vocês tinham razão. Todos nós tínhamos um pouco de razão. Assim como quem pedia a saída do treinador desde o início do ano, tinha um pouco de razão, é necessário admitir. Mas quem só pedia a saída do treinador, baseado apenas em números, baseado apenas em achismos, e não no que estava acontecendo dentro de campo, não tinha tanta razão. Já quem falava sobre a postura dos jogadores, e falei sobre isso há muito tempo e venho tocando também nessa tecla há muito tempo, também tinha sua razão. No final das contas, todos nós queremos algo em prol do Vasco. Positivo, melhor, cada um com a sua avaliação, dentro da análise do que cada um acredita. E tá tudo bem. O importante é se respeitar. Mas quando um grupo tem a postura que teve hoje no primeiro tempo, a gente não está falando sobre treinadores e jogadores. A gente está falando sobre ferir a instituição Vasco da Gama. O Vasco ia passando um vexame hoje ao perder o primeiro tempo e quase ser eliminado nos pênaltis para um time como Volta Redonda, que respeito muito, que tem bons jogadores, que até ano passado estava na Série B, mas que jamais o Vasco da Gama, que inclusive optou por colocar seus titulares em campo, com uma folha de cerca de 17 milhões de reais, poderia passar pelo que passou em São Januário. Que fique o alerta. Fernando Diniz ainda não tem sua saída confirmada. Fiz meus contatos, perguntei, sem resposta. Fernando Diniz, que até o momento tem sua coletiva aqui programada na Vasco TV para acontecer. Acredito, inclusive, e vou poder apurar melhor amanhã, que algumas coisas tenham acontecido no vestiário. Até porque a gente não pode deixar de citar a postura do camisa 10 do Vasco. Camisa 10 e capitão Felipe Coutinho. Essa semana, comentei no Geral Casa TV, inclusive, sobre a postura que ele teve ao ser substituído na partida contra o Bahia. Teve muita gente chateada comigo. Não, Pedrosa, você está exagerando. Não, Pedrosa, aquela risada ali foi de constrangimento e não de deboche, como afirmei no Geral Casa TV. Coutinho, de fato, é um cara muito humilde, que abriu mão de muita coisa para estar aqui no Vasco da Gama. Isso tudo é verdade. Aliás, se tem uma pessoa que não perseguiu o Felipe Coutinho nesses últimos tempos e que está diretamente ligado à comunicação e cobertura de Vasco, acho que fui eu. Em muitos momentos,
posso dizer que até talvez tenha aliviado para Felipe Coutinho. Em muitos momentos, elogiei, com toda razão, quando aqueles que tinham birra não queriam elogiar. Porque mereceu elogios em algum momento dessa passagem pelo Vasco da Gama. Mas em 2026, não tem do que reclamar, nem das vaias e muito menos das cobranças. E me parece que a postura dele é uma postura pouco apreciável, posso dizer assim. Como é que você sai de campo, é substituído por merecimento e dá uma risadinha para a torcida? Como é que você sai de campo, é substituído no intervalo, com merecimento, pois não estava jogando mais uma vez absolutamente nada, é o capitão da equipe. Pode? Alô? Não vou. Aqui, Diniz.